Vamos combinar uma coisa. Se o que você busca é evolução e crescimento, faz um favor a si mesmo e dá uma olhada na descrição. Lá tem algo que pode ser o próximo passo na sua jornada. E sabe o que é mais legal? Ao investir em você, você me ajuda a continuar trazendo mais conteúdo para a sua evolução. Peterson argumenta que todos os nossos ancestrais se reproduziram por bilhões de anos. Junto com sua afirmação de que, se você não quer filhos, está deludido ou imaturo, ele usa as ações de nossos ancestrais como argumento para defender sua visão de que ter filhos é o caminho certo. Esse argumento ignora completamente o fato de que muitas pessoas que viveram antes de nós não se reproduziram. Todas essas pessoas estavam erradas. Pessoas como Isaac Newton, Ludwig von Beethoven, Leonardo da Vinci e Jane Austen estavam todas erradas, deludidas e imaturas, enquanto, ao mesmo tempo, meu ex-vizinho maconheiro, desempregado, com 4 filhos e um quinto a caminho, jogando fraldas e cigarros pela varanda, está, entre aspas, certo. Vamos esclarecer algo. Não sou contra ter filhos e nem contra o casamento. De jeito nenhum. O que estou questionando é o fenômeno dos deverias, deveres ser e deveres fazer, muitas vezes baseados em argumentos questionáveis. Estou questionando essas pessoas que falam de uma posição de autoridade, dizendo aos outros o que fazer e como viver, e que, se você não fizer o que eles dizem, você é deludido, imaturo, errado, maléfico, tóxico, esquisito, seja lá o que for. Mas quando a sociedade acredita que algo é bom, isso necessariamente significa que é verdade. É errado viver a vida de maneira diferente. E como é a vida quando vamos contra a corrente? Vamos explorar a vida sem casamento, filhos e outras coisas que supostamente devemos ter, a natureza das normas sociais e um pouco de existencialismo. Você vai acabar sozinho e miserável. As normas sociais influenciam grandemente o comportamento humano. É como um conjunto de software que a sociedade instala em nossos sistemas coletivamente, em grande parte durante nossos anos de formação, mas também ao longo do resto de nossas vidas. É o programa que diz, não devemos bater em estranhos, ou devemos agradecer quando recebemos um presente, ou devemos nos casar e ter filhos. Portanto, essas normas e convenções sociais, que estão principalmente enraizadas nas culturas e sociedades em que vivemos, nos dizem o que supostamente devemos ter, ser e fazer. Muitas vezes vemos que, se uma pessoa não segue essas normas, pelo menos em grande parte, ela é vista como um estranho, um outsider e às vezes até uma ameaça. Mas só porque algo é a norma, isso automaticamente o torna uma boa ideia a seguir. Vamos explorar a noção de que se deve ter filhos, por exemplo. Novamente, além de ter filhos ser um acontecimento natural, e eu diria que também é natural não tê-los, é também uma norma na maioria das sociedades. Sempre foi assim. Embora os tempos estejam mudando, a maioria das pessoas geralmente considera isso um passo que eventualmente tomamos em nossas vidas. Também é uma norma fazer isso dentro do contexto de uma família. Assim, pessoas de diferentes lugares consideram encontrar um parceiro, casar e ter filhos como o caminho certo a seguir. Claro, isso varia de país para país, grupo religioso, etc. Na Holanda, por exemplo, o casamento é menos comum hoje em dia do que, digamos, na Indonésia. E eu suponho que ateus geralmente se casam menos frequentemente do que muçulmanos. Mas ainda assim, ter filhos é normal. É um passo esperado na vida de alguém. Mas isso significa que ter filhos é melhor do que permanecer sem filhos? Mas será que ter filhos é realmente melhor do que optar por não tê-los? Voltemos ao passado, para o período logo após a Segunda Guerra Mundial, quando meus avós estavam prestes a formar uma família. Naquela época, ter filhos era tão rotineiro que o padre local visitava a casa deles todo ano para verificar se novos bebês estavam a caminho. Ele era uma espécie de Jordan Peterson da época, pressionando as pessoas a terem filhos, não chamando-as de iludidas e imaturas se não o fizessem, mas sim de maus cristãos, o que, especialmente para minha avó muito religiosa, era uma tática eficaz de constrangimento. Ela acabou tendo 11 filhos, resultando em inúmeros netos, incluindo eu. Em termos de expansão da população, um objetivo compreensível logo após a guerra. 11 filhos é um grande feito. No entanto, razões econômicas também desempenharam um papel. Quanto mais filhos, mais mãos para contribuir com a renda familiar. Por exemplo, meus avós mandavam meus tios para as fábricas ainda jovens. Embora no Ocidente essa prática felizmente seja coisa do passado, ainda há um aspecto funcional de ter filhos que perdura, que é fornecer companhia para os pais.
Daí ouvimos comentários como: você vai acabar sozinho e miserável, ou o que você vai fazer quando tiver 60 anos e não tiver filhos para visitá-lo. Portanto, de muitas maneiras, vemos os benefícios projetados de ter filhos. Eles podem cuidar de nós, nos fazer companhia, ajudar a manter a família, etc. E quanto aos contras, um aspecto negativo sobre o qual as pessoas não gostam de falar é o sofrimento que vem com trazer pessoas à existência. Uma criança não pediu para estar aqui. Ela participa de um contrato que nunca assinou. Ela simplesmente entrou em acordo, quer goste ou não. Seu filho pode realmente viver uma vida miserável. Talvez uma vida cheia de depressão e vício como resultado das muitas coisas ruins que acontecem com ele, tudo isso para acomodar a felicidade e o bem-estar dos pais. Isso não é um pouco egoísta? Além disso, ter filhos nem sempre garante os benefícios que os pais imaginam. E se você tiver 60 anos e tiver filhos, mas eles raramente o visitarem? Nesse caso, você não só carece das visitas dos filhos, assim como aqueles que nunca os tiveram, mas também lamenta o fato de ter filhos que nunca o visitam. Os antinatalistas vão ainda mais longe, dizendo que trazer crianças a este mundo leva a sofrimentos inegáveis e inevitáveis para essas crianças. E, portanto, a coisa mais empática a fazer seria não ter filhos em primeiro lugar. Não ter filhos impede esses seres sencientes ainda não nascidos de sofrerem. Se você se interessar, fiz um vídeo aprofundado sobre antinatalismo. Mas não apenas para as crianças. Também para os supostos pais, ter filhos nem sempre pode ser a melhor ideia. E se um, ou ambos, dos pais lidar com doença mental ou problemas de vício, e ter filhos for simplesmente uma responsabilidade grande demais? E se o pai tem ambições que não combinam bem com ter filhos? Por exemplo, e se minha avó realmente quisesse ser uma correspondente de guerra? Nesse caso, ter 11 filhos teria impedido ela de realizar seus sonhos. E se você simplesmente não gosta de crianças? Há evidências científicas que mostram que pessoas sem filhos geralmente são mais felizes do que pais. Outras pesquisas sugerem que pessoas solteiras podem estar tão satisfeitas quanto as que estão em relacionamentos. Eu cito, em um estudo publicado em 2022, centenas de homens e mulheres foram questionados sobre o que torna a vida de solteiro atraente, e eles classificaram os principais benefícios como ter mais tempo para si mesmos, poder se concentrar em seus objetivos e não ter ninguém para ditar suas ações. Fim da citação. Há motivos suficientes para eu questionar o valor de nossas normas sociais e culturais. Não compro a ideia de que quando todo mundo faz algo, isso deve ser bom. Pegue, por exemplo, a busca desenfreada de hoje pelo status e pela chamada relevância nas plataformas de mídia social. Isso é realmente bom para quê? Ou sobre a necessidade de ter uma casa grande ou um carro caro. E se mostrar vídeos de si mesmo dançando no sutiã da sua irmã no TikTok se tornar a norma social, isso significa que beneficia o bem-estar de alguém? Minha resposta: não necessariamente. Norma não é igual a benéfico. O que a sociedade geralmente pensa que devemos ter nem sempre é do melhor interesse do indivíduo. Mas mesmo que algo funcione para a maioria, isso significa que funciona para todos, sempre, em todos os lugares? E, além disso, isso significa que as pessoas que não seguem essas normas merecem ser envergonhadas, culpadas e ridicularizadas? Algumas pessoas podem estar melhor seguindo um caminho diferente. Algumas pessoas, ao contrário, preferem não deixar normas sociais e convenções definirem como vivem. Supostamente devemos fazer o quê? Lembre-se de qualquer afirmação do tipo: você deve se casar e começar uma família. É sua responsabilidade ter filhos. Se você não quer filhos, é imaturo e deludido. O que essas declarações têm em comum? Todas vêm de uma ideia de como devemos viver, como se nossas vidas tivessem esses propósitos específicos, como se alguém ou algo nos projetasse para fazer algo, como os humanos projetaram um garfo para comer. De fato, criamos um garfo para o propósito específico de comer, assim como projetamos uma casa para nos fornecer abrigo. A humanidade projetou toneladas de coisas assim, coisas que desempenham a função que pretendíamos para elas, o que é ótimo, mas devemos tratar nossas vidas dessa maneira também. Nossas vidas servem a um propósito inato, como se casar e ter filhos. Quando as pessoas dizem coisas como: olha, nós humanos estamos aqui para fazer isso e aquilo, a razão pela qual estamos aqui é para nos reproduzir. Estamos aqui para ser felizes. Ou devemos viver bem e ser bons para nossos semelhantes. Eu geralmente me arrepio. Quer dizer, como você sabe disso? Quem te disse o propósito da existência humana? É ótimo que você esteja tão confiante sobre isso.
As pessoas têm se perguntado isso há milhares de anos, e você simplesmente resolveu sozinho uma das questões filosóficas mais profundas? Bravo! Ironias à parte, é bastante comum as pessoas fazerem tais afirmações. E em relação ao propósito da vida, a religião também oferece sua opinião. Crenças como: estamos aqui para servir a Deus. Estamos aqui para honrar e adorar a Deus e seguir seus comandos. Ou estamos aqui para escapar do ciclo de renascimento, são proeminentes no campo religioso, e muitos se inscrevem nessas ideias. Tais afirmações implicam que temos esse propósito inato, uma missão divina à qual devemos dedicar nossas vidas. Mas o filósofo existencialista francês Sartre acreditava que não temos esse propósito inato. Segundo ele, os humanos não vêm a este mundo com objetivos predeterminados específicos da maneira que os garfos servem especificamente como ferramentas para comer. Ele acreditava que a existência precede a essência, o que significa que primeiro existimos, e então a essência de nossa existência segue, o que significa que somos como telas em branco, e cabe a nós como as preenchemos. Então, não somos projetados para algo, viemos à existência, e algo vem depois. Se seguirmos a liderança de Sartre, encontraremos imediatamente um conflito com qualquer afirmação que nos diga o que deveríamos ser, deveríamos ter ou supostamente devemos fazer. Você deve se casar. Sério? Quem diz isso? Algum cara no YouTube. Em vez disso, do ponto de vista de Sartre, você se casa porque é assim que quer dar substância à sua vida. É opcional, não obrigatório. E então, de uma visão existencial, é perfeitamente aceitável não seguir convenções. O caminho alternativo. Então, vamos ignorar completamente todas as normas sociais. Vamos de fato ver nossas vidas como telas em branco que são nossas para serem preenchidas. Como seria a sua vida? Você ainda seguiria convenções como casamento? Ainda teria filhos? Para responder à última pergunta, acredito que muitas pessoas continuam fiéis às convenções como casamento e filhos, talvez não porque se sintam obrigadas, mas porque é assim que querem preencher suas telas. Elas desejam um vínculo entre duas pessoas até que a morte os separe. Elas querem essa vida familiar, ir de férias juntos, organizar festas de aniversário para as crianças e gritar na lateral do campo de futebol. Não há nada de errado em permanecer fiel às convenções se isso é o que você realmente quer fazer. Nem todas as convenções são necessariamente boas, mas nem todas são necessariamente ruins. E o que é melhor também depende da situação individual. Para alguns, seguir a rota convencional pode ser a maneira mais satisfatória. Mas há aqueles, chamemos de inadaptados, que não querem seguir esse caminho. Acho que sou um deles. E não é apenas uma escolha deliberada. Eu realmente não me encaixo, mesmo que quisesse. Outro exemplo de um indivíduo inadaptado é Ralph Waldo Emerson, um filósofo americano. Na verdade, toda a sua filosofia gira em torno da não conformidade e de ir contra o que a sociedade nos diz que devemos ser ou fazer. Ele acreditava que as regras e convenções da sociedade muitas vezes restringem a liberdade individual e não beneficiam necessariamente o indivíduo. Portanto, ao tomar decisões, os humanos sempre devem usar sua própria intuição em vez de seguir o rebanho. E então, se a intuição das pessoas as levar por um caminho fora da estrutura familiar tradicional, que assim seja, provavelmente é o caminho mais benéfico em termos de desenvolvimento pessoal e realização para aquele indivíduo e também pode ser a melhor maneira de contribuir para a sociedade. Pegue, por exemplo, o cientista solitário que nunca se casou e nunca teve filhos, mas ao dedicar todo o seu ser ao seu trabalho, ele fez contribuições significativas para a humanidade. Quando os emissários do reino ofereceram o trono ao sábio taoísta, ele recusou. Em vez disso, ele se sentou à beira do rio com sua vara de pescar. Enquanto muitos teriam aproveitado a oportunidade de grande poder e todos os benefícios que a acompanham, o sábio se absteve em troca da paz. Poderíamos ver o sábio como uma luz orientadora em relação a outras escolhas de vida, incluindo aquelas que a sociedade pressiona sobre nós. Sim, poderíamos escolher aquela carreira de alto salário com muitas responsabilidades, não saindo do escritório antes das 22 horas. Estaríamos em uma posição de grande estima, status e riqueza financeira, os grandes benefícios de ser convencionalmente bem-sucedido. Mas também poderíamos não fazer isso. Não teríamos todos os benefícios, mas também não teríamos todos os estresses. Da mesma forma, podemos decidir não ter filhos e desfrutar da liberdade e paz de ser livre de filhos. Poderíamos realmente passar nosso tempo sentados à beira do rio com uma vara de pescar. Em última análise, realmente depende de nós como vivemos nossas vidas. Casar,
Ter filhos ou seguir os deveres da sociedade é nossa escolha. Muitas pesquisas sugerem que o caminho alternativo, não convencional, pode ser tão gratificante, às vezes até mais, do que seguir as normas. Então, o que você acha? O que você prefere? Seguir convenções ou trilhar um caminho autêntico e individual? Obrigado por assistir.